Gente, eu estou aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, para trazer mais uma palavra ao seu coração. Me dirijo de uma forma específica àqueles que têm fome por mais de Deus. Quero te ajudar a entender como romper a tampa que tem impedido talvez o seu crescimento ou romper com aquele lugar de mediocridade para entrar numa experiência mais profunda em Deus. Se você deseja isso, me acompanhe nos próximos minutos nessa reflexão. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, eu quero ler do versículo 1 ao 8, o texto diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba da sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, estocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nessa experiência, o profeta Isaías, ele de fato vive algo extraordinário diante de Deus. Sem falarmos da visão em si, do aspecto místico da experiência. Nós podemos destacar que essa experiência de Isaías leva o profeta a um lugar mais profundo em Deus do que aquilo que ele havia experimentado antes. Nós podemos destacar algumas coisas que aconteceram nessa experiência. Em primeiro lugar, ele tem uma percepção de Deus que ele não tinha antes, tanto da santidade de Deus como rei. Podemos, além disso, acrescentar, a palavra de Deus diz que as bases do limiar, está falando do templo, tremeram a voz do que clamava. Ele estava no templo, o maior símbolo de religiosidade, em Israel. E eu acredito que existe uma experiência onde Deus vai chacoalhar e fazer tremer as bases de religiosidade na nossa vida, porque o relacionamento com Ele é muito mais do que o formalismo do templo ou de um sistema litúrgico de adoração. O texto diz que a casa se encheu de fumaça. É interessante que muitas vezes quando a Bíblia fala da manifestação da glória, a Shekinah de Deus, nós vamos ver a ênfase ou de uma nuvem ou de fumaça. É como se Deus, antes de nos revelar algo novo, precisasse primeiro turvar a visão velha. Aliás, por meio do profeta Jeremias, ele diz: eu te estabeleci para derribares e edificares. Antes de edificar o prédio novo, se derruba o velho. Deus diz: eu te estabeleci para arrancares e plantares. Antes de plantar a planta nova, se arranca primeiro a velha. E a experiência que Isaías tem reflete a remoção de algumas coisas negativas que precisam sair da nossa vida antes das novas serem acrescentadas. Nós vemos que ele também consegue enxergar mais de si, das suas falhas, daquilo que precisa ser mudado e transformado na sua vida. Nós vemos que além de enxergar a sua falha, ele recebe um toque santificador, uma revelação clara de que Deus tem provisão de transformação para nos levar além do lugar de maturidade que nós já chegamos. E não bastasse isso tudo, ele ainda termina com a percepção maior de serviço, do chamado de Deus para o ministério. Eu não creio que esse é o chamado de Deus para o ministério de Isaías. Ele já estava no ministério, ele já estava profetizando, ele já estava servindo a Deus e dando a Deus uma resposta nessa área. Mas nesse dia ele tem uma percepção ainda mais profunda e ele oferece a Deus também uma resposta mais profunda. Quando a gente olha esse pacote todo, é indiscutível que Isaías estava entrando no lugar mais profundo em Deus ou que ele estava experimentando mais de Deus. Anos atrás, no momento onde no meu coração estava buscando intensamente o Senhor e uma experiência mais profunda com Ele, essa passagem da Bíblia me chamou a atenção e nela Deus me trouxe algumas lições práticas. O que levou Isaías a viver essa experiência? Se estamos falando de um princípio, pode também nos levar a viver também uma experiência mais profunda. E o texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu não creio que isso era apenas uma referência cronológica de quando aconteceu a experiência. Até porque normalmente a maneira de dar a referência cronológica era dizer no ano tal do reinado de fulano de tal. No ano em que o rei Uzias morreu, na verdade, seu filho já estava reinando em seu lugar. Então, talvez essa não fosse nem a melhor referência cronológica. Eu creio que a palavra de Deus, numa mensagem simbólica, figurada, está nos apresentando um conceito que fala de substituição.
Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, o rei natural, o rei da carne, ele diz, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele está falando, na verdade, de uma troca de reis, a substituição de um rei natural do rei celestial. Aliás, a visão que ele tem de Deus é sobre realeza. Ele vê Deus assentado no trono. Quando ele diz as orlas do seu manto enchiam o templo, ele está falando do manto real. Ele está falando de um rei que veio a uma audiência pública. E ele apresenta um quadro interessante que ensina a mim e a você que se nós queremos uma experiência mais profunda com o rei, o Senhor dos exércitos, o rei da carne natural precisa morrer. Uzias talvez não signifique muito para mim e para você hoje, porque não vivemos o mesmo contexto cultural deles. Mas quando você estuda as Escrituras, Uzias foi talvez o maior general de conquista que a nação de Judá, na época do reino dividido, conheceu. Talvez depois de Davi, nenhum outro rei tenha se destacado tanto como um conquistador, como Uzias, na verdade, fez. E segundo Crônicas, no capítulo 26, a palavra de Deus nos ensina algo interessante sobre Uzias. Em primeiro lugar, ele construiu um grande exército para si. Ele trouxe reformas em toda a estrutura socioeconômica da nação. Ele herda o reinado de uma nação praticamente quebrada, falida e a transforma, talvez na maior potência dos seus dias. A palavra de Deus diz que o seu renome se espalhou até a entrada do Egito. Isso é uma maneira de dizer que o Egito, a grande potência da época, ficou recolhido do portão para dentro. Não podia sair com avanços e conquistas militares. A Bíblia diz que todos os inimigos à volta de Uzias foram subjugados, pagavam tributo a ele. Ele estabelece um grande reinado. E a palavra de Deus diz também, em 2 Crônicas 26, que ele foi instruído a buscar ao Senhor. E de uma maneira muito clara, a palavra de Deus diz assim, no tempo em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu creio que Uzias tem uma figura específica para que a gente possa entender o significado da remoção dele, de quando Isaías está dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, nós precisamos entender essa figura. Uzias, eu acredito, pode ser definido como uma figura daquela busca interesseira. A Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. No entanto, no verso 16 de 2 Crônicas 26, a Bíblia diz, havendo se tornado forte, corrompeu-se o seu coração. Uzias é aquele tipo de gente que fez de Deus um trampolim, que fez de Deus um meio para alcançar o seu fim, que buscou a Deus para alcançar aquilo que ele queria, que não demonstrou um interesse profundo pela pessoa do Senhor, a ponto de continuar temendo, amando, obedecendo, sendo fiel ao Senhor, depois de ter alcançado aquilo que ele queria. E na verdade, essa busca interesseira não é exclusividade só do rei Uzias. Ela na verdade está ligada à essência do ser humano, que por natureza carnal é egoísta, é interesseiro. O Evangelho de Lucas nos relata um episódio interessante, onde 10 leprosos chegam até Jesus e ele os cura. Mas a Bíblia diz que dos 10, só um voltou depois para agradecer. Para esse único que voltou, Jesus se dirige a ele e pergunta, onde estão os outros 10? Jesus não estava com isso, tentando nomeá-lo uma espécie de chefe do sindicato dos ex-leprosos, agora curados. Mas Jesus externa a indignação da sua alma. Se todos foram abençoados, por que não continuaram a me buscar depois de receber a bênção? Por que me descartaram depois de receber somente aquilo que queriam? Na verdade, eu e você precisamos reconhecer que esse elemento de uma busca interesseira, de buscar o Senhor pelo que Ele faz, principalmente por aquilo que a gente quer que Ele faça na nossa vida e não necessariamente por aquilo que Ele é, tem sido um dos grandes problemas no relacionamento do homem com Deus. E há lições na palavra de Deus que precisam ensinar a mim e a você. Porque quando Uzias dessa busca interesseira morre, que os nossos olhos verão o Rei, o Senhor dos Exércitos. E se nós queremos entrar numa experiência mais profunda, esse tipo de busca interesseira precisa morrer. A palavra de Deus diz no livro de Êxodo, no capítulo 33, que Moisés clama a Deus, que mostre a ele a sua glória. Ele era apaixonado pela presença de Deus. Nesse momento o Senhor diz para ele, diz, olha Moisés, eu não vou mais subir no meio de vocês a nação de Israel. O Senhor diz, eu vou mandar um anjo que resolva os problemas de vocês, mas eu mesmo não vou junto. Nesse momento Moisés disse, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. O que ele estava dizendo, o nosso interesse não é só naquilo que você tem para oferecer. O nosso interesse não é apenas que o Senhor resolva os nossos problemas. O nosso interesse é ter a sua presença. Agora, diferente de Moisés, nós olhamos para um Jacó
que quando o anjo do Senhor se manifesta, aparece para ele, ele luta com ele, e quando o anjo sinaliza o desejo de ir embora, Jacó diz para ele, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Basicamente o que ele está dizendo, o que eu quero não é você, é a sua bênção. Depois que você me abençoar, vaza, porque eu já terei ganho aquilo que eu queria. Esse é o comportamento de muitos crentes, mas é quando Uzias, essa busca interesseira morre, que os nossos olhos verão o rei. Agora a pergunta, como Uzias morre? O texto diz, e você pode meditar com calma depois, que os sacerdotes resistiram ao rei Uzias quando ele entrou para oferecer incenso. O incenso é uma figura das orações e é o lugar onde normalmente essa busca interesseira se instala. Mas quando nós tomamos uma postura de dizer não vamos mais aceitar ou tolerar isso, Deus vai ferir Uzias, porque foi assim que o feriu quando os sacerdotes resistiram. Somente depois de o resistirem. Se eu e você resistirmos à busca interesseira e cultivarmos um coração que foca em Deus por aquilo que Ele é, não só pelo que Ele faz, Uzias será ferido não de forma instantânea. A Bíblia diz que ele morreu de lepra, ou seja, foi uma morte lenta a prestação. Mas a partir do momento que ele é ferido, ele vai perdendo a sua força até que saia de cena. E a história termina dizendo, no ano em que ele morreu, os meus olhos viram o rei. Se na minha e na sua vida a busca interesseira cessar, nós também vamos entrar numa experiência mais profunda. Que Deus nos ajude, nos dê graça para viver nesse lugar em nome de Jesus.